3 horas da manhã. Uma casa comum no interior de Minas Gerais. Silêncio absoluto, até que um grito rompe a noite. Mas não é um pesadelo infantil comum. Carla e André Ferreira correm para o quarto do filho. O que encontram desafia qualquer explicação. Lucas, 4 anos, está sentado na cama, tremendo, suando e gritando algo que nenhuma criança deveria saber. Código Sierra Tango 7. Repito, Sierra Tango 7. Setor Delta comprometido. Códigos militares, classificados, que não existem em nenhum desenho animado, que não aparecem em nenhum filme infantil. Códigos que apenas 12 pessoas no Brasil conheciam, e todas elas estão mortas ou aposentadas. Menos uma, que acabou de acordar em um corpo de 4 anos. Esta história é real, documentada, verificada por militares aposentados e pesquisadores universitários, e vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre vida, morte e memória. E hoje vou te contar a história de Lucas Henrique Ferreira, um menino que lembrava de uma vida que viveu antes de nascer. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não deveria ser possível. Lucas Henrique Ferreira, nascido em 12 de março de 2019, Belo Horizonte, Minas Gerais. Filho único de Carla Ferreira, professora de História, e André Ferreira, engenheiro civil. Uma família absolutamente comum, sem histórico militar, sem parentes nas Forças Armadas, sem qualquer conexão com o mundo da segurança nacional. Lucas cresceu como qualquer criança brasileira. Primeiras palavras aos 11 meses. Mamãe, papai, água. Primeiros passos a 1 ano e 2 meses. Brincava com carrinhos de brinquedo, adorava dinossauros, assistia a Peppa Pig e Galinha Pintadinha. Uma infância absolutamente normal, até os 3 anos e meio, quando algo mudou. Tudo começou com os pesadelos, mas não eram pesadelos comuns de criança. Não eram monstros debaixo da cama, não era medo do escuro, era algo diferente. Toda noite, por volta das 3 da manhã, Lucas acordava gritando. E não eram gritos de medo infantil, era terror visceral, pânico de adulto, como alguém que acabou de testemunhar algo traumático, algo que não deveria ter visto. E as palavras que saíam da boca dele não faziam sentido nenhum. Setor comprometido, ativar protocolo lockdown, Bravo November 4, solicitando clearance imediata, perímetro violado, código vermelho. Carla e André ficaram apavorados. Levaram Lucas ao pediatra, depois a um psicólogo infantil, depois a um neurologista. Todos disseram a mesma coisa. Criança tem imaginação fértil, provavelmente viu algo na TV. Mas Carla sabia que Lucas não assistia nada relacionado a militares. Não havia Netflix com séries de guerra em casa. Não havia jogos de tiro, nem brinquedos de soldado. Então de onde vinham aquelas palavras? E os pesadelos continuaram. Noite após noite, sempre às 3 da manhã, como um relógio biológico de outra vida. Com o tempo, os pesadelos começaram a se transformar em algo mais. Lucas começou a desenhar, obsessivamente, todos os dias, dezenas de desenhos. Mas não eram desenhos de criança. Não eram casas com sol e árvore. Não eram super-heróis. Não eram dinossauros. Eram plantas arquitetônicas, corredores simétricos, salas numeradas com precisão, sistemas de ventilação marcados com códigos alfanuméricos, desenhos que pareciam projetos de engenharia. Carla ficou perturbada, porque uma coisa ela sabia. Crianças de 4 anos não têm noção de perspectiva, não entendem de proporção, não desenham em escala. Mas Lucas sabia. E o vocabulário também era completamente diferente. Mamãe, a classificação de segurança Alfa 3 exige 2 operadores simultâneos para acesso. No setor B, a gente sempre fazia check duplo nos monitores de vigilância. O protocolo de lockdown precisa ser ativado em menos de 45 segundos. André, o pai, tentou encontrar explicações racionais. Talvez tenha visto algo na TV quando ninguém estava olhando. Talvez tenha ouvido adultos conversando. Até o dia em que Lucas desenhou um distintivo militar, com precisão fotográfica. Cada detalhe, cada símbolo, cada letra, de uma base militar que foi desativada há 28 anos. Uma base que ele nunca visitou. Uma base que nem estava mais nos mapas oficiais. Carla ficou em choque. Pesquisou na internet e encontrou uma foto antiga, de um distintivo idêntico,
idêntico ao que seu filho de 4 anos havia desenhado. Foi quando ela decidiu pedir ajuda. Postou um vídeo num grupo de Facebook sobre fenômenos inexplicáveis. Mostrou os desenhos, mostrou os vídeos de Lucas falando os códigos. Em 48 horas, o vídeo teve 270 mil visualizações, 1.400 comentários, a maioria dizendo que era montagem, outros dizendo que a criança era sensitiva, alguns até sugerindo que era possessão. Mas foi um comentário específico que mudou tudo. Meu nome é Roberto Almeida, coronel aposentado da Força Aérea Brasileira. Reconheço os códigos que essa criança está falando. Preciso conversar com os pais. Urgente. E se isso acontecesse com você? Se seu filho começasse a falar códigos militares classificados? Se desenhasse lugares que não deveria conhecer? O que você faria? Carla e André estavam prestes a descobrir que algumas memórias não morrem com o corpo. 2 dias depois do comentário, um carro preto estacionou em frente à casa dos Ferreira. Um homem de aproximadamente 65 anos desceu. Cabelos grisalhos. Postura militar inconfundível. Olhar sério. Coronel Roberto Almeida, 37 anos de serviço à Força Aérea Brasileira. Aposentado desde 2012. Carla o recebeu com educação, mas com desconfiança. André estava ao lado, observando tudo. E Lucas estava brincando no chão com carrinhos, sem notar a presença do militar. Roberto pediu para ver os desenhos. Carla trouxe uma pasta com mais de 50 folhas. Roberto pegou o primeiro desenho. Seu rosto empalideceu. Pegou o segundo. Suas mãos começaram a tremer. No terceiro, ele cambaleou e precisou se sentar. Meu Deus do céu. Isso é Sierra Foxtrot. Base Sierra Foxtrot, interior de São Paulo. Instalação militar operacional entre 1972 e 1995, altamente classificada. Nunca mencionada publicamente. Arquivos destruídos após desativação. Roberto apontou para um dos desenhos. Esse desenho aqui é a planta exata do setor B, corredor principal, salas de monitoramento, sistema de ventilação, até a posição das câmeras. André perguntou, como o senhor pode ter certeza? Porque eu trabalhei lá, por 18 anos. O coronel então olhou para Lucas. A criança continuava brincando, alheia à conversa. Roberto decidiu fazer um teste. Escreveu uma sequência de letras e números em um papel. DE9 vermelho. Mostrou para Lucas. Você sabe o que significa isso? Lucas parou de brincar. Olhou para o papel e respondeu com naturalidade assustadora. Delta Eco 9 vermelho. Código de emergência do setor Delta, usado quando há invasão não autorizada no perímetro interno. O coronel ficou paralisado. Suas mãos tremiam. Lágrimas começaram a brotar. Esse código nunca foi documentado oficialmente. Nunca foi escrito em nenhum manual. Era um código verbal interno. Apenas 12 pessoas sabiam. 11 estão mortas, e a 12ª sou eu. Carla levou a mão à boca. André não conseguia processar. E o coronel respirou fundo, reuniu coragem e fez a pergunta que mudaria tudo. Lucas, você lembra como se chamava antes? Eu me chamava Marcelo Silva. Eu era técnico de segurança eletrônica. Trabalhei na base Sierra Foxtrot por 7 anos. E eu morri lá, em 1994. Eu tinha 28 anos. O coronel Roberto desabou. Chorou como não chorava há décadas. Porque Marcelo Silva não era apenas um colega. Era seu melhor amigo. Eles serviram juntos por 7 anos. Compartilhavam turnos, dividiam histórias, eram como irmãos. E em 15 de agosto de 1994, durante uma tempestade severa, um raio atingiu o transformador da base. Marcelo estava fazendo manutenção. Levou uma descarga elétrica. Morreu instantaneamente. Marcelo, meu amigo, está na minha frente com 4 anos. Valeu por ficar até aqui, porque o mais impressionante ainda está por vir. O coronel Roberto não era um homem de aceitar mistérios sem investigação. 37 anos nas Forças Armadas ensinam a questionar tudo. Então ele decidiu ir mais fundo. Com autorização especial, acessou arquivos antigos da Força Aérea, documentos que estavam arquivados há quase 30 anos, e trouxe a ficha pessoal de Marcelo Silva. Marcelo Antônio Silva, nascido em 3 de junho de 1966, natural de Campinas, São Paulo. Técnico em segurança eletrônica. Características físicas, 1,76 m, 72 kg. Cicatriz de 5 centímetros no joelho direito, adquirida aos 12 anos em acidente de bicicleta. Marca de nascimento ovalada no ombro direito,
aproximadamente 3 centímetros de diâmetro. Carla sentiu um arrepio. Olhou para Lucas. Levantou devagar a manga da camisa dele. A mesma marca. No mesmo ombro. Ovalada. 3 centímetros. Idêntica. Mas ainda havia céticos, pessoas que diziam que a marca de nascimento poderia ser coincidência, que as informações poderiam ter vazado de alguma forma, que a criança poderia ter sido influenciada. Até que Lucas disse algo que ninguém esperava. Eu escondi uma coisa antes de morrer. Todos pararam. O coronel se aproximou. O que você escondeu? Uma caixa de metal. Tinha fotos minhas e uma carta. Eu enterrei, perto da torre de água, do lado da cerca oeste, 3 passos a partir da quina, 1 metro de profundidade. Roberto ficou boquiaberto, porque ele lembrava. Lembrava de Marcelo agindo de forma estranha nas semanas antes de morrer, mais quieto, mais introspectivo, como se pressentisse algo. Mas ele nunca mencionou ter enterrado nada e ninguém nunca procurou. Roberto fez uma ligação. Conseguiu autorização para visitar o terreno onde ficava a antiga base. 2 semanas depois, eles foram até lá. A base Sierra Foxtrot não existe mais. Foi completamente desativada e desmontada. Hoje é apenas um terreno vazio, com vegetação tomando conta, torres de água enferrujadas e cercas quebradas. Lucas desceu do carro, olhou ao redor e começou a caminhar, como se conhecesse cada centímetro daquele lugar. Ele parou diante de uma torre de água enferrujada, contou 3 passos a partir da quina e disse: "É aqui!" Roberto e Andréa começaram a cavar. 30 centímetros, 50 centímetros, 70 centímetros. Nada. A dúvida começou a surgir. Talvez fosse só imaginação. Talvez... A pá bateu em algo sólido. Eles cavaram ao redor e encontraram uma caixa de metal, completamente enferrujada, lacrada, enterrada há quase 30 anos. Roberta abriu a caixa com as mãos tremendo. Dentro, 3 fotos antigas, um distintivo militar, um crachá amarelado com o nome Marcelo Silva e um envelope, datado de 15 de agosto de 1994, o dia em que Marcelo morreu. Se alguém está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Tenho tido pressentimentos ruins, sonhos estranhos, como se o tempo estivesse se esgotando. Não sei explicar, mas sinto que estou sendo chamado para algum lugar. Se houver outra vida, se houver um depois, eu volto. Prometo que volto. Porque ainda há coisas que preciso entender. Ainda há propósitos que não cumpri. E se a alma for real, a minha não vai descansar. Marcelo Silva. Roberto desabou. Abraçou a caixa contra o peito e chorou como nunca havia chorado. Carla abraçou o filho. E Lucas, segurando o distintivo militar entre as mãos pequenas, sussurrou: "Eu voltei, Roberto, como prometi." Há coisas que a ciência não consegue explicar. Há promessas que transcendem o tempo. E há almas que cumprem o que prometem, mesmo que precisem de outra vida para isso. A história de Lucas ganhou atenção nacional. Jornais, revistas, programas de TV. Mas também atraiu algo mais importante: cientistas. O caso foi oficialmente documentado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Psicologia e Estudos da Consciência. Durante 8 meses, Lucas passou por entrevistas detalhadas, testes neurológicos, análises psicológicas, hipnose regressiva. E os resultados foram perturbadores. As memórias apresentadas pelo sujeito demonstram consistência temporal, geográfica e técnica incompatíveis com fantasia infantil ou exposição casual a informações. O sujeito descreveu com precisão códigos militares classificados, verificados por fontes primárias, layouts arquitetônicos confirmados por plantas oficiais, eventos específicos corroborados por testemunhas ainda vivas, características físicas correspondentes ao falecido Marcelo Silva. Conclusão: as memórias não podem ser explicadas por meios convencionais conhecidos pela ciência atual. Obviamente houve céticos, sempre há. Alguns sugeriram que Lucas poderia ter sido exposto a informações de forma subliminar. Outros levantaram a possibilidade de fraude elaborada pelos pais. Mas os testes eram rigorosos e os detalhes impossíveis de fabricar. Porque Lucas não apenas lembrava de fatos, ele lembrava de emoções. Durante as sessões, Lucas descrevia o cheiro de café que Marcelo tomava no turno da noite, a sensação de ansiedade antes de tempestades, a amizade com Roberto, a saudade de uma irmã que morreu quando Marcelo tinha 15 anos. Detalhes que apenas alguém que viveu aquela vida poderia saber. A Força Aérea foi pressionada a se pronunciar
e emitiu um comunicado oficial. A Força Aérea Brasileira reconhece o honorável serviço prestado por Marcelo Antônio Silva entre 1987 e 1994. Não temos posição oficial sobre o fenômeno relatado. Respeitamos a investigação científica em curso. Uma resposta diplomática, mas que, nas entrelinhas, reconhecia. Algo inexplicável estava acontecendo. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. As memórias de Marcelo começaram a desaparecer. Aos 5 anos, Lucas ainda lembrava de quase tudo. Aos 6, as lembranças ficaram mais nebulosas. Aos 7, eu lembro que eu lembrava, mas agora é meio confuso, como um sonho que você sabe que teve, mas não consegue mais ver direito. Especialistas explicam que isso é comum em casos de memórias de vidas passadas. À medida que o cérebro da criança se desenvolve e novas experiências se acumulam, as memórias antigas vão sendo sobrepostas. É como se o novo Lucas estivesse tomando o lugar do velho Marcelo. Naturalmente. Inevitavelmente. Aos 8 anos, Lucas já não falava mais espontaneamente sobre a vida passada, só quando perguntado, e mesmo assim com dificuldade. Mas algo permaneceu. Um respeito profundo por militares, um senso de disciplina incomum para a idade, fascinação por eletrônica e sistemas de segurança, e uma fobia inexplicável, de tempestades com raios. Sempre que troveja, Lucas se encolhe, treme, como se o corpo lembrasse do que a mente esqueceu, porque Marcelo Silva morreu eletrocutado por um raio. E de alguma forma a alma lembra, mesmo quando a mente não consegue mais acessar. Em 2023, uma placa foi instalada no terreno onde ficava a base Sierra Foxtrot. Marcelo Antônio Silva, 1966 a 1994, técnico de segurança eletrônica. Serviu com honra e dedicação. Sua memória transcendeu o tempo. Sua promessa foi cumprida. Lucas visita a placa todos os anos, no dia 15 de agosto, aniversário da morte de Marcelo. Ele toca o metal frio, e embora não lembre mais dos detalhes, embora as memórias tenham se apagado quase completamente, ele sente. Sente que aquele lugar significa algo, que aquele nome era dele, que aquela vida foi real. O coronel Roberto Almeida tornou-se parte da vida de Lucas. Visitas regulares, aniversários, feriados, não como um pesquisador curioso, mas como um avô adotivo, como alguém que reencontrou um amigo em outro corpo. Ele nunca forçou Lucas a lembrar, nunca pressionou, apenas estava presente, e nos momentos raros em que Lucas tinha um flash de memória, Roberto ouvia, com lágrimas nos olhos. Roberto, você lembra daquela vez que a gente consertou o gerador às 3 da manhã e você disse que café frio era crime contra a humanidade? Lembro, Marcelo. Eu lembro. Momentos como esse se tornaram cada vez mais raros, mas quando aconteciam provavam que algo além da memória comum estava em jogo, porque essas lembranças nunca foram documentadas em lugar nenhum. Eram momentos íntimos, conversas privadas, que apenas 2 pessoas sabiam. E uma delas estava de volta. O caso de Lucas atraiu a atenção de pesquisadores internacionais, especialistas em reencarnação de diversos países. Todos chegaram à mesma conclusão. O caso de Lucas é um dos mais bem documentados da história moderna, porque ele preenche todos os critérios científicos de verificação, detalhes específicos, verificáveis, informações impossíveis de serem conhecidas pela criança, marcas físicas correspondentes, testemunhas independentes, provas materiais, documentação oficial, 0 possibilidade de contato prévio com informações. E ainda assim, a ciência mainstream não sabe o que fazer com isso, porque aceitar casos como o de Lucas significa repensar tudo o que sabemos sobre consciência, significa questionar a natureza da identidade, significa admitir que talvez, apenas talvez, somos mais do que apenas nosso corpo físico. E isso assusta muita gente. Para Carla e André, os pais de Lucas, a jornada foi transformadora. Carla, que era católica, mas não praticante, passou a estudar espiritualidade profundamente. André, que era cético e materialista, teve que confrontar suas crenças mais fundamentais. Eles disseram em entrevista recente: "No começo eu tinha medo. Medo do que as pessoas iam pensar, medo de que meu filho fosse visto como louco, medo de não saber como lidar. Mas hoje sou grata, porque Lucas me ensinou que o amor não acaba, que as conexões são eternas e que a morte talvez seja só uma passagem." Eu era engenheiro. Tudo para mim tinha que ter explicação lógica, equações, fórmulas. Mas meu filho destruiu minhas certezas. E sabe, foi libertador, porque agora eu sei que há mais mistério no universo do que minha mente consegue processar. E tudo bem.
Lucas hoje tem 9 anos. Está no 4º ano do fundamental. Gosta de videogames, joga futebol aos sábados, tem amigos. É uma criança normal. Quase não fala mais sobre Marcelo. As memórias se dissolveram como névoa ao sol. Mas às vezes, em momentos silenciosos, ele olha para o céu e sente algo. Uma saudade inexplicável de um lugar que não conhece, de uma vida que não viveu nesta encarnação. E a pergunta que não quer calar: por que Lucas lembrou? Existem teorias. Alguns acreditam que mortes traumáticas deixam impressões mais fortes na alma. Outros dizem que quando alguém morre jovem, com assuntos inacabados, a consciência busca retornar rapidamente. Há quem defenda que Lucas tinha uma missão espiritual específica, provar que a consciência sobrevive. E há uma teoria que me arrepia: a promessa. Marcelo escreveu, no dia de sua morte: se houver outra vida, eu volto. Prometo que eu volto. E se as promessas feitas na hora da morte forem contratos espirituais reais? E se a força de vontade de uma alma puder moldar o próprio destino? Talvez Marcelo tenha voltado porque prometeu. E algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas, mesmo pela morte. Roberto Almeida hoje tem 72 anos. Diz que reencontrar Marcelo salvou sua vida. Eu estava vazio. Aposentadoria precoce, forçada por problemas de saúde. Minha esposa havia falecido, meus filhos moram longe. Eu estava esperando morrer. E então meu melhor amigo voltou, em um corpo de 4 anos. E me deu de volta o propósito, a fé, a certeza de que vou reencontrá-lo de novo. E vou reencontrar minha esposa, e que nada, absolutamente nada, termina de verdade. Eles passam os domingos juntos. Roberto ensina Lucas sobre eletrônica, sobre sistemas de segurança. E às vezes apenas sentam em silêncio, 2 almas que se reconhecem, mesmo quando a mente já esqueceu. Então, o que aprendemos com a história de Lucas? De Marcelo? Dessa jornada impossível através do tempo e da morte? Aprendemos que há mais entre o céu e a terra do que nossa ciência consegue explicar. Aprendemos que o corpo pode morrer, mas a consciência talvez seja eterna. Aprendemos que o amor não acaba, que as amizades verdadeiras transcendem o tempo, que as promessas feitas do coração podem ser cumpridas mesmo em outra vida. E aprendemos que a morte talvez não seja o fim, mas apenas uma transição. Lucas pode não lembrar mais dos detalhes, pode não conseguir mais descrever os corredores de Sierra Foxtrot, pode ter esquecido os códigos militares, mas o coração dele ainda sabe, a alma dele ainda reconhece. E no fundo, em um lugar que a mente não alcança, Marcelo Silva ainda está lá, dizendo: eu cumpri minha promessa, eu voltei. E agora eu pergunto a você, você que assistiu até aqui, que sentiu cada reviravolta dessa história. Você já teve uma lembrança inexplicável? Já visitou um lugar pela primeira vez e sentiu que já conhecia? Já encontrou alguém e teve a estranha sensação de reencontro? Já teve habilidades naturais que nunca aprendeu? Já sentiu saudade de algo que não viveu nesta vida? Já teve pesadelos recorrentes em lugares que não existem mais? Talvez não sejam coincidências. Talvez sejam ecos. Ecos de vidas anteriores, sussurros da alma. Memórias que o tempo tentou apagar, mas que ainda pulsam, silenciosamente, dentro de você. Porque a verdade é esta: somos muito mais do que este corpo, muito mais do que este nome, muito mais do que esta vida. Somos consciências eternas, viajantes cósmicos, almas em jornada. E a morte é só uma pausa, um intervalo entre atos, uma porta que se fecha para que outra possa se abrir. Marcelo Silva morreu em 1994, mas voltou em 2019, como Lucas, para lembrar a todos nós que o amor não morre, que as promessas podem atravessar o véu, que a consciência é indestrutível. A ciência um dia pode explicar, ou pode nunca explicar. Mas enquanto isso, histórias como estas nos lembram. Há mistérios que nos humanizam, há enigmas que nos conectam, e há verdades que só o coração consegue compreender. Esta foi a história de Lucas Henrique Ferreira e de Marcelo Antônio Silva. 2 vidas, uma alma, uma promessa cumprida. Obrigado por assistir até o final. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando sua experiência inexplicável. Compartilhe com alguém que precisa saber. A morte não é o fim, a alma é eterna, e o amor nunca, jamais, se apaga. Até a próxima jornada. E lembre-se, nem tudo que morre permanece morto. Algumas memórias são eternas.